Caçamos porque ela disse que não. Por um segundo terrível, Alva Whitmore esqueceu como respirar. Casei contigo porque ela disse que não, disse o rei Alfa. Ele nunca soube que as lágrimas dela eram de despedida. Olá a todos! A história de hoje começa com uma esposa a ouvir a única frase que pode fazer com que 11 meses de esperança pareçam um erro. Se histórias sobre amor, dignidade e segundas oportunidades ficam consigo, por favor, subscreva e ative as notificações. Ajuda o nosso canal a crescer. Agora, venham comigo até a cidadela de Blackwood, onde uma lágrima silenciosa está prestes a significar muito mais do que um rei compreende. O rei Alpha Rowan Blackwood estava de pé em frente à sua esposa na sala privada, anexa aos seus aposentos. Lá fora, pela janela alta, a neve caía na escuridão. Lá dentro, o fogo ardia firmemente, lançando uma luz âmbar sobre os ombros largos de Rowan e a fina cicatriz ao lado da sua têmpora direita. Ela não se moveu. Os seus dedos tinham se fechado à volta do pingente de pedra lunar na sua garganta. Rowan tinha-o prendido ali mesmo no dia do seu casamento. Agora, de repente, parecia pesado demais para usar. Pediste-me a verdade, disse Rowan. A sua voz estava controlada, quase dolorosamente. Ara olhou para os seus olhos cinzentos prateados e procurou algo que pudesse suavizar o que tinha ouvido. Ela encontrou incerteza, mas não uma negação. Sim, sussurrou ela. Encontrei. Uma lágrima escapou antes que ela pudesse pará-la. Rowan viu-a. Algo mudou na sua expressão e, por uma fração de segundo, o seu corpo inclinou-se na direção dela, como se o instinto tivesse agido antes que o orgulho pudesse detê-lo. Depois, permaneceu onde estava. Obrigado por finalmente me dizeres. A sua testa franziu-se. Ara. Mas ela já se tinha virado para a porta. Rowan lembraria-se dessa lágrima mais tarde. Lembrar-se-ia da mão dela pousada na pedra lunar, da estranha gentileza na sua voz e da forma como ela o olhava, como se memorizasse alguém que uma vez acreditou conhecer. O que ele não compreendeu foi por quê. Ainda não. 11 meses antes, Ara chegara à cidadela de Blackwood com uma mala, o diário de ervas em couro desgastado da sua mãe e nenhuma ilusão de se tornar o grande amor de um rei. Todos nos territórios do norte sabiam que Rowan tinha originalmente pretendido casar-se com Vivian Caldwell, a filha Alphaborn de Silver Ridge. Vivian tinha-o recusado. Pouco tempo depois, o Conselho Real voltou a sua atenção para Willow Creek, uma pequena alcateia conhecida mais pelas curandeiras e jardins de ervas do que pelo poder militar. Em Tortosa, ela tinha 24 anos, desemparelhada, uma ômega, e prática o suficiente para entender o que a oferta significava. O casamento fortaleceria a proteção de Willow Creek sob a coroa. Rowan ganharia uma luna politicamente descomplicada, e Ara tornar-se-ia a esposa de um homem que já tinha querido outra pessoa antes. Ela aceitou de qualquer forma, não porque sonhasse que uma coroa transformaria a sua vida. Porque quando Rowan a conheceu antes da cerimônia, ele fez algo que ninguém a tinha avisado para esperar. Ele foi honesto. Não te posso prometer um casamento construído sobre romance, disse-lhe ele. Ara estudou o homem formidável que estava à sua frente e respondeu, então não prometas. Isso surpreendeu-o. O que podes prometer? Rowan considerou a pergunta seriamente. Segurança, respeito, a tua independência dentro de Blackwood e nenhuma humilhação da minha parte. Não era amor, mas ela tinha vivido tempo suficiente para saber que a muitas mulheres era oferecido muito menos, e era pedido que chamassem a isso devoção. Assim, sob a luz prateada da câmara nupcial, Rowan colocou a pedra lunar ao redor do seu pescoço. Terás sempre um lugar aqui, disse ele. Ara tocou na pedra pálida. Não perguntou se ela alguma vez teria um lugar no seu coração. Não então. Ela acreditava que o afeto podia começar silenciosamente. Duas pessoas podiam aprender uma sobre a outra. Respeito podia tornar-se confiança, e talvez confiança pudesse um dia tornar-se algo que nenhum dos dois tinha planeado. Esse foi o primeiro erro, não amar Rowan. Acreditar que a paciência sozinha podia ensinar um homem guardado a reconhecer o amor quando ele finalmente estivesse ao seu lado.
Nas primeiras semanas do seu casamento, Ara descobriu que Rowan Blackwood cumpria todas as promessas que lhe tinha feito, e que cumprir uma promessa não era o mesmo que abrir o seu coração. Os seus aposentos eram quentes, a sua posição protegida, e nenhum servo ousava tratar a nova Luna com desrespeito. Em jantares formais, Rowan puxava a sua cadeira. Em cerimônias, a sua mão aparecia quando as escadas eram íngremes. Se ela precisava de livros, medicamentos, cavalos ou guardas, eles chegavam antes que ela pedisse 2 vezes. No entanto, em algumas noites, sentavam-se um em frente ao outro, sob um lustre brilhante, o suficiente para iluminar cada prato de prata entre eles. E ela percebia que não conseguia nomear uma única coisa que o seu marido temesse. Rowan raramente lhe perguntava algo pessoal. Ele sabia que ela preferia chá sem mel, e que Willow Creek cultivava excelente lavanda medicinal. Ele não sabia que ela esfregava a borda do diário de ervas da sua mãe quando sentia falta de casa, ou que o trovão a deixava inquieta porque uma tempestade de infância tinha uma vez destruído metade das cabanas da sua alcateia. O seu casamento era cortês o suficiente para impressionar um conselho e solitário o suficiente para desaparecer dentro de um. Ara recusou-se a ficar amargurada. A cidadela de Blackwood continha centenas de vidas além da vida guardada de Rowan, e ela começou a conhecê-las. Passava as manhãs na enfermaria de Maeve Bennett, onde crianças assustadas descobriam que a Luna se ajoelhava no chão em vez de fazer com que se aproximassem de uma cadeira real. Ela ouvia os servos que se tinham habituado a ser falados em vez de falados. Quando uma geada precoce danificou os estoques de alimentos em várias aldeias do norte, Ara notou caixas de grãos e cobertores fechadas em armazéns reais. Enquanto os funcionários do conselho discutiam a autoridade de distribuição, ela rastreou os registros em falta sozinha e levou-os ao capitão Nolan Pierce. Estes suprimentos foram aprovados há semanas, disse ela. Nolan examinou os documentos, depois olhou para ela com um novo respeito. Ninguém seguiu a ordem, então alguém deveria. Os vagões partiram na manhã seguinte. Ela pediu que o seu nome não aparecesse neles. Queria famílias alimentadas, não gratidão entregue de volta ao palácio. Dias depois, Nolan encontrou-a do lado de fora da enfermaria. Eles sabem de qualquer forma. Quem? As famílias. Um raro calor tocou na sua expressão geralmente disciplinada. Eles pedem por ti agora, Luna. Não por causa da coroa, porque confiam em ti. Naquela noite, Ara levou essas palavras através da ala oeste e descobriu um portão de ferro enferrujado escondido atrás de Hera crescendo. Além dele jazia um jardim negligenciado, cercado por velhas paredes de pedra. Videiras espinhosas estrangulavam treliças vazias. Folhas mortas cobriam os caminhos, e sob as ervas daninhas ficavam fileiras de roseiras, que pareciam para além de salvação. Maeve encontrou-a lá na manhã seguinte. Essas pertenciam à mãe de Rowan. A curandeira disse que eram rosas de inverno. Florestiam através da neve. O que aconteceu? O olhar de Maeve moveu-se em direção às janelas do palácio. Ela morreu. O jardim seguiu-a. Ara não perguntou mais nada. Ela simplesmente começou a limpar as ervas daninhas. Durante quase um mês, o jardim tornou-se dela. Ela podou caules danificados, soltou o solo congelado e protegeu as raízes sobreviventes com palha. Era um trabalho silencioso, que exigia paciência sem garantir recompensa. Talvez fosse por isso que ela o entendia. Uma noite, enquanto enxaguava a terra dos dedos na fonte de pedra, Ara sentiu alguém atrás dela. Rowan estava sob o arco, sem a sua capa cerimonial, vestido apenas com uma camisa escura e calças. A sua atenção estava fixa nas roseiras. "Não venho aqui há anos", disse ele. Ara secou as mãos. "Posso deixá-las em paz se preferires." Não. A resposta veio demasiado depressa. Rowan deu um passo mais perto de uma das plantas podadas, mas não a tocou. Elas deixaram de florescer depois de a minha mãe morrer. Ara olhou para os caules teimosos. Pequenos brotos verdes tinham começado a formar-se onde ela tinha cortado a madeira morta. Talvez não estivessem mortos. Rowan olhou para ela. Pareciam mortos. Essas nem sempre são a mesma coisa. Algo na sua expressão suavizou, depois desapareceu,
antes que ela pudesse nomeá-lo. Ele permaneceu ao lado dela até o frio da noite se aprofundar, dizendo quase nada. No dia seguinte, Ara voltou ao jardim e não encontrou ninguém lá. Na cornija de pedra, ao lado das suas tesouras de poda, estava um par de novas luvas de jardinagem em couro. Não havia nota. Ela não precisou de uma. Pela primeira vez desde que se tornara a esposa de Rowan Blackwood, Ara perguntou-se se a distância entre eles poderia não ser permanente, afinal. As luvas de jardinagem tornaram-se o primeiro presente que Ara recebeu de Rowan que ele não era obrigado a dar. Ela nunca as mencionou. Nem ele. No entanto, nas semanas seguintes, o espaço entre eles começou a mudar de formas demasiado pequenas para que mais alguém notasse. Rowan aparecia ocasionalmente no jardim de inverno perto do anoitecer, às vezes perguntando sobre as rosas, às vezes ficando ao lado dela sem falar. Ela aprendeu a não preencher todos os silêncios. Ele parecia apreciar isso. Então, uma disputa de fronteira perto de Frost Hollow levou-o para longe. Passaram-se 6 dias sem notícias, além de relatórios oficiais. E Ara descobriu quão rapidamente se tinha habituado a ouvir os seus passos sob o arco do jardim. Na 7ª noite, cavalos troaram pelos portões de Blackwood. Depois da meia-noite, Ara acordou com botas a correr pelo corredor e Maeve a chamar por ligaduras. Quando ela chegou à enfermaria, Gavin Mercer e Nolan Pierce estavam a apoiar Rowan entre eles. Sangue escurecia a sua camisa sob as costelas. Mas a ferida não era o que a parou. Os olhos de Rowan tinham ficado quase prateados. O seu lobo lutava pelo controlo. Ele continuou a mudar durante a batalha, disse Gavin, e depois recusou-se a descansar até que todos estivessem a salvo do outro lado da fronteira. Maeve aproximou-se com um sedativo. Rowan Rosnow. As garrafas tremeram nas prateleiras. 2 guardas estenderam instintivamente as mãos para suas espadas. Ara sentiu o medo sob a sua agressividade quase imediatamente. A dor tinha levado o seu lobo para além da razão, e cada corpo armado à sua volta parecia outra ameaça. "Saiam todos", disse ela. Nolan olhou para ela. "Luna, isso não é seguro. Nem o é encurralá-lo." O olhar de Rowan disparou na direção dela. "Vai-te embora." A sua voz mal soava humana. Ara parou a vários metros de distância. "Se realmente queres que vá embora, irei." As suas garras alongaram-se contra a borda da mesa. "Olha para mim." Durante vários segundos, nenhum deles se moveu. Então ela deu um passo medido para a frente. Rowan podia ter atravessado a distância mais rápido do que ela conseguia recuar. Ela sabia disso. Todos sabiam. "Não estás mais em Frost Hollow", disse ela. "Gavin está seguro. Ninguém está em perigo. Trouxeste o teu povo para casa." Algo cintilou na expressão de Rowan. Ara aproximou-se e colocou gentilmente 2 dedos contra o pulso dele. O calor irradiava da sua pele. "Tu também estás em casa." A sua respiração continuou irregular, mas as suas garras retraíram-se lentamente. Maeve trabalhou enquanto Ara ficava ao lado dele. Sempre que o lobo dele avançava, ela falava baixinho. Não comandos, apenas lembretes de onde ele estava. Perto do amanhecer, o cansaço finalmente arrastou Rowan para o sono. A sua mão fechou-se em volta do pulso de Ara antes de adormecer. Ela permaneceu ao lado dele até de manhã. Quando os seus olhos se abriram, estavam cinzentos novamente. Ele notou primeiro a sua mão à volta dela e soltou-a imediatamente. "Machuquei-te?" "Não." Ela esfregou as marcas fracas que os seus dedos tinham deixado. "Mas tu não o fizeste." Rowan olhou para a lareira a morrer. "Devias ter tido medo." "Tive." Isso fê-lo virar-se de volta. "Então por que ficaste?" Ara considerou mentir. Em vez disso, disse, "Porque ter medo de alguém nem sempre é o mesmo que acreditar que essa pessoa te vai magoar." A expressão de Rowan mudou. O rei alfa que podia silenciar salas com um olhar, de repente parecia um homem que tinha esquecido como responder à bondade. "A minha mãe costumava sentar-se comigo depois das minhas primeiras mudanças", disse ele por fim. "Ela era a única pessoa que nunca tratou o meu lobo como algo que precisava de ser controlado." Ara disse nada. Ele tinha lhe oferecido um pedaço de si sem ser pedido.
e ela compreendeu o suficiente para não pedir mais. Após Frost Hollow, Rowan começou a fazer escolhas que nunca explicou. Uma cadeira vazia apareceu ao lado dele nas reuniões do conselho. Ao jantar, ele parou de sair imediatamente após o último prato. Quando Ara entrava em recessões lotadas, ela por vezes apanhava-o já a observar a porta. Uma noite no jardim, as suas mãos roçaram-se ao alcançarem a mesma rosa branca, mas nenhum deles se afastou de imediato. Ara sabia melhor do que chamar a isso amor, mas a esperança raramente anuncia a sua chegada antes de entrar. Então, durante uma sessão do conselho, 3 dias depois, Gavin aproximou-se de Rowan com uma carta selada ostentando o brasão prateado de Caldwell. Rowan leu-a uma vez. O seu rosto tornou-se ilegível. "O que aconteceu?" perguntou Ara. Ele ergueu os olhos para ela. "Vivian está a vir para Blackwood." E assim, a esperança que ela mal se tinha permitido ter adquiriu um nome para tudo o que ainda podia perder. 3 dias para se preparar para a chegada de Vivian Caldwell. E Ara descobriu que a preparação fazia muito pouco contra a imaginação. Quando a carruagem de Silver Ridge entrou no pátio de Blackwood, ela tinha imaginado uma dúzia de versões da mulher com quem Rowan já tinha planeado casar-se. Nenhuma se parecia com a que pisou a neve. Vivian era elegante, loira-mel e composta, mas não havia triunfo nos seus olhos azuis quando Rowan se aproximou. Ela cumprimentou-o com a familiaridade de alguém que conhecia a sua história, não a intimidade de alguém a tentar recuperá-la. Depois, virou-se para Ara. "Luna Blackwood, obrigada por me receber." Ara tinha esperado que o ciúme fosse mais fácil se Vivian fosse cruel. Em vez disso, achou que gostava dela. Isso tornou tudo pior. Ao jantar, o conselheiro Everett Shaw dirigiu repetidamente a conversa para Silver Ridge, antigos tratados, celebrações de inverno, visitas diplomáticas a que Rowan tinha comparecido antes do seu casamento. Ara ouviu enquanto estranhos preenchiam casualmente anos da vida do seu marido, sobre os quais ela nunca tinha pensado perguntar. Rowan respondia brevemente, mas ela notou outra coisa. Sempre que ela ficava quieta, a sua atenção voltava para ela. Uma vez, os seus olhos encontraram-se à volta da mesa e ele pareceu quase pronto a dizer algo. Houve um tempo em que muitos de nós esperávamos que Silver Ridge providenciasse a Blackwood a sua próxima rainha, disse Everett. A sala apertou-se. Vivian baixou o seu copo. Então, muitos de vós planeavam uma vida que não era vossa. Everett deu um sorriso fino. A história convida à especulação, não à custa de outra mulher. A resposta de Vivian foi cortês o suficiente para sobreviver à etiqueta da corte e afiada o suficiente para terminar uma conversa. Ara olhou para Rowan. A sua mandíbula tinha endurecido. "A posição da minha esposa não requer defesa", disse ele. As palavras silenciaram Everett. No entanto, algo dentro de Ara permaneceu inquieto. A posição dela. Rowan sabia exatamente como proteger o título. Ela ainda não sabia o que ele protegeria por baixo dele. Mais tarde, Ara escapou para o jardim de inverno. A geada tinha se acumulado ao longo das paredes de pedra, e vários botões de rosa estavam finalmente a começar a ficar pálidos para branco. Ela ouviu passos e esperou por Rowan. Vivian apareceu em vez disso. "Espero não estar a incomodar." "Não estás." Vivian estudou as rosas. "Ele falou-me sobre este jardim uma vez." A mão de Vivian parou sobre um ramo. "Rowan, há anos." Vivian deu um sorriso tênue. Ele falava mais facilmente sobre a sua mãe do que sobre si mesmo. Ara olhou para ela. "Posso perguntar-te algo inapropriado?" Essas são geralmente as perguntas úteis. "Por que o recusaste?" Vivian ficou em silêncio, o tempo suficiente para Ara lamentar ter perguntado. "Rowan nunca me enganou", disse ela por fim. "Esse era quase o problema. Ele ofereceu-me tudo o que um rei podia dar." O seu olhar moveu-se em direção às janelas iluminadas da cidadela. "E eu precisava de algo que apenas um homem podia." Ela não disse mais nada. Não precisava. Ara pensou nas luvas de jardinagem, na mão de Rowan à volta do seu pulso ao amanhecer, na cadeira ao lado dele no conselho. Todos esses momentos silenciosos, ela tinha começado a recolher as suas provas. De repente,
Ela perguntou-se se tinha estado a medir o amor pelas menores incrementos possíveis, porque nunca lhe tinha sido prometido nada. Quando Rowan a encontrou mais tarde, ela ainda estava entre as rosas. Desapareceste depois do jantar. Havia preocupação sob a observação. Uma vez, isso tê-la-ia entusiasmado. Amavas Vivian? Rowan parou. Por que me perguntarias isso? Porque sou tua esposa, e de alguma forma, sei menos sobre o que sentiste por ela do que todos os que se sentaram à mesa. A sua expressão fechou-se quase instantaneamente. Vivian está aqui por um tratado. Essa não foi a minha pergunta, e esta não é uma conversa que precisemos de ter. A resposta aterrou suavemente, mas a distância por trás dela parecia familiar. Rowan virou-se em direção ao arco. Ara observou-o partir e compreendeu algo que não tinha compreendido antes. Vivian veio de volta. A esperança tinha tornado seu casamento mais perigoso, não menos. Quando Rowan não lhe prometeu nada, não havia nada a perder. Agora havia, e pela primeira vez, Ara precisava de saber se a ternura que crescia entre eles era real ou se ela simplesmente se tinha tornado muito boa a confundir quase com o suficiente. A pergunta feita no jardim de inverno seguiu Rowan muito depois de ele a deixar de pé entre as rosas. Amavas Vivian, disse ele para si mesmo. Era irrelevante. Vivian pertencia a uma decisão tomada antes de Ara entrar na sua vida, e o banquete do tratado na noite seguinte exigia a sua atenção. No entanto, quando Ara entrou no grande salão num vestido prateado pálido, o olhar de Rowan encontrou-a antes que ele conscientemente a procurasse. Ela usava a pedra lunar na garganta por razões que ele se recusava a examinar. Vê-la ali acalmou algo dentro dele. Ara tomou o seu lugar ao lado dele, graciosa com os alfas visitantes, atenta às delegações mais velhos. Lembrada do nome da filha doente de um servo quando Rowan tinha esquecido o próprio servo, ele observou as pessoas a suavizarem à sua volta. Ele observou Blackwood a tornar-se mais quente onde quer que ela estivesse. E, de repente, ele compreendeu por que é que a sua pergunta o tinha incomodado. A resposta sobre Vivian já não importava porque a mulher que ele não conseguia parar de notar era a sua esposa. A realização deveria ter parecido simples. Em vez disso, o medo percorreu-o. Amar uma Luna significava precisar dela. Necessidade significava dar a outra pessoa o poder de deixar um vazio que nenhum título ou exército podia reparar. Rowan tinha aprendido essa lição quando a sua mãe morreu. Ele tinha passado anos a garantir que nunca mais aprenderia isso. Vossa Majestade. A voz de Everett Shaw trouxe-o de volta. O conselheiro ergueu o seu copo em direção a Silver Ridge. Algumas alianças chegam mais tarde do que o esperado. A história ocasionalmente oferece uma segunda oportunidade. Vários convidados olharam para Vivian, depois para Ara. Rowan pousou o seu copo. Chega! Everett sorriu fracamente. Pretendia apenas reconhecer o que poderia ter sido, e depois reconhecer o que é. O tom de Rowan pôs fim à discussão, mas quando ele olhou para o lado, a cadeira dela estava vazia. Ele encontrou-a na sala privada deles, minutos depois. A neve movia-se para lá das janelas, enquanto ela estava ao lado da lareira, uma mão pousada na pedra lunar. Ela virou-se. Preciso que me respondas hoje à noite. Rowan já sabia a pergunta. Não como meu rei, não como o homem responsável por Blackwood, apenas como meu marido. A palavra marido atingiu em algum lugar perigosamente destapado. Se Vivian tivesse dito sim, alguma vez terias olhado para mim? Rowan olhou para ela. Ele podia ter lhe dito a verdade que existia agora, que ele a procurava em todas as salas lotadas, que o jardim parecia vazio sem ela, que depois de Frost Hollow, acordar com ela ao seu lado o assustava porque a segurança começara a aparecer à sua presença. Ele podia ter dito que nada disso dependia mais de Vivian. Mais perto. Não estou a perguntar como o nosso casamento começou. Estou a perguntar se algo mudou. Aí estava, a porta que ele tinha passado 11 meses a aproximar sem se aperceber. Tudo o que ele tinha de fazer era atravessá-la. Em vez disso, Rowan sentiu o velho terror a subir. Por que é que o que te dei não é suficiente? Ela vacilou. Porque nunca quis mais coisas de ti. Chance, a minha proteção, o meu nome,
um lugar ao meu lado. Um lugar não é o mesmo que ser desejada. O lobo de Rowan agitou-se com a dor na sua voz, instigando-o para ela. O orgulho manteve-o parado. Sabias o que era este casamento? Sim. Os seus olhos brilharam. Mas então tu mudaste as regras. Vieste ao jardim, estendeste a mão para mim. Deixaste-me acreditar que eu importava para ti para além do dever. Ela engoliu em seco. Eu estava errada? A resposta verdadeira era não. Rowan sentiu-o com uma certeza aterradora. E porque o sentiu, escolheu a frase que podia recolocar as paredes onde pertenciam. Casei contigo porque Vivian disse que não. Seguiu-se o silêncio. Rowan arrependeu-se das palavras antes que a primeira lágrima de Ara chegasse à sua bochecha. No entanto, ela não argumentou, não pediu que ele as retirasse. Ela simplesmente olhou para ele e algo de esperançoso desapareceu da sua cara. Não consertes a frase porque não gostas do que ela revelou. Ela deu um passo à frente, pegou na sua mão e beijou-o suavemente. Por um momento atordoado, Rowan quase a puxou para mais perto. Então ela afastou-se. Eu entendo agora. Outra lágrima prendeu-se contra suas pestanas. Ela saiu antes que ele pudesse encontrar a coragem que deveria ter encontrado minutos antes. Rowan permaneceu ao lado da lareira, dizendo a si mesmo que ela precisava de tempo e que amanhã ele explicaria o que tinha sido incapaz de dizer esta noite. Lá em cima, Ara fechou a porta do seu quarto e pressionou ambas as mãos contra a dor sob as suas costelas. Ela tinha passado 11 meses à espera que Rowan a escolhesse. Não passaria 1/10 segundo. Os seus dedos alcançaram a parte de trás do seu pescoço e encontraram o feixo da pedra lunar. Os seus dedos permaneceram no feixo da pedra lunar muito depois de os passos de Rowan terem desaparecido do corredor. Removê-lo deveria ter sido simples. Em vez disso, as suas mãos tremeram. Durante 11 meses, o pingente repousara contra o seu coração como prova da promessa que ele fizera antes do seu casamento. Segurança, respeito, um lugar em Blackwood. Rowan tinha mantido essas palavras exatamente como foram ditas. O homem que silenciosamente adicionou significados que ele nunca tinha prometido. Ela desenganchou a corrente e deixou a pedra assentar na sua palma. Por um momento, lembrou-se das suas mãos a prendê-la ao seu pescoço. Então ela enrolou-a num lenço e começou a fazer as malas. Não como alguém a escapar, mas como alguém que finalmente tomara uma decisão. 2 vestidos foram para uma pequena mala de viagem, seguidos pelo diário de ervas em couro da sua mãe e um manto de lã. Ela deixou as joias, os vestidos cerimoniais e tudo o que tinha sido comprado para Luna Blackwood. Antes da meia-noite, levou várias páginas escritas à mão para a enfermaria. Maeve Bennett estava a moer casca de salgueiro sob uma lâmpada quando notou a mala aos seus pés. A sua mão parou. Quando antes do amanhecer Rowan sabe, Ara colocou as páginas na mesa. Ele sabe o que diz. Maeve leu a primeira folha. Horários de medicação. Nomes de famílias que ainda precisavam de suprimentos de inverno. Notas sobre 3 crianças cujas tosse precisavam de ser observadas. Preparaste tudo isto hoje à noite. As suas necessidades não desaparecem porque eu desapareço. Maeve contornou a mesa e puxou-a para um abraço. Ara aguentou-se até a mão da mulher mais velha lhe tocar na nuca. Eu continuava a pensar que a paciência era bondade, sussurrou ela. Talvez se eu nunca pedisse muito, ele um dia a daria livremente. Maeve afastou-se. A paciência é bondosa quando deixa espaço para a esperança. Não quando te pede para desapareceres dentro dela. Ara assentiu, incapaz de confiar na sua voz. Perto do corredor oeste, ela encontrou Nolan Pierce a regressar de patrulha. Os seus olhos moveram-se da sua mala de viagem para o seu manto. Willow Creek. Sim. Ele não perguntou se Rowan tinha permitido. Em vez disso, Nolan tirou uma pasta do seu casaco e entregou-lhe um relatório dobrado. Devias ver isto antes de ir. Listava as aldeias do norte que tinham recebido grãos e cobertores depois de Ara ter descoberto as ordens de suprimento negligenciadas. Além delas, várias aldeias tinham mensagens escritas à mão de agradecimento. Nenhuma se dirigia ao rei Alfa. Dirigiam-se a ela. Ara ergueu os olhos. Por que me mostras isto agora? Porque passaste quase um ano a tornar este lugar melhor
enquanto metade da corte tratava a tua bondade como decoração. A voz de Nolan permaneceu contida, mas o seu significado não. Pensei que deverias ir sabendo o que importava. Ara dobrou o relatório e devolveu-o. Então promete-me que os vagões não vão parar. Não vão. O seu destino final foi o Jardim de Inverno. A guiada cobria os caminhos, transformando cada ramo em prata sob a lua. Perto do centro, uma rosa branca tinha aberto. Ara encarou-a até a sua visão se desfocar. Lembrou-se de ter dito a Rowan que algo podia parecer morto sem estar verdadeiramente morto. Só agora ela compreendeu que a lição pertencia a ela tanto quanto as flores. Ela tocou numa pétala, depois afastou-se sem cortar a flor. Na sala de estar de Rowan, o fogo tinha diminuído. Ara colocou o pingente de pedra lunar desembrulhado ao lado da cadeira onde ele lia os seus relatórios matinais. Ela deixou uma carta. Ela tinha passado demasiado tempo a traduzir o seu coração para um homem determinado a não o ouvir. Pouco antes do amanhecer, Maeve arranjou uma carruagem sem marcas reais. Ara subiu para dentro com uma mala e o diário da sua mãe no colo. Quando os portões de Blackwood se abriram, ela olhou para trás uma vez. Ela amava Rowan. Essa verdade não tinha desaparecido simplesmente porque ela o estava a deixar. Mas o amor, ela finalmente compreendeu, podia sobreviver dentro de uma mulher sem exigir que ela se sacrificasse para prová-lo. A carruagem desapareceu na estrada nevada em direção a Willow Creek. Horas depois, Rowan entrou na sua sala de estar, ensaiando a desculpa que deveria ter dado na noite anterior. Então parou. A pedra lunar jazia ao lado da sua cadeira, sem nota, sem explicação. Apenas a primeira promessa que ele alguma vez fizera à sua esposa, devolvida a ele em silêncio. Rowan pegou nela, de repente fria apesar do fogo. A cidadela não lhe deu resposta. Rowan ficou com a pedra lunar na palma da mão, ouvindo um silêncio que de repente parecia errado. Cruzou o corredor até ao quarto dela. A cama não tinha sido dormida. A sua mala de viagem tinha desaparecido, assim como o diário de ervas desgastado que ela guardava perto da janela. Tudo o que Blackwood lhe tinha dado permaneceu para trás. Rowan virou-se e andou mais rápido. Ela não estava na biblioteca, não ao pequeno almoço, não no jardim de inverno. Lá, sob uma fina camada de geada, uma rosa branca tinha aberto ao lado da fonte de pedra vazia. As novas luvas de jardinagem que ele uma vez lhe deixara estavam cuidadosamente pousadas na cornija. Algo apertou sob as suas costelas. Quando ele chegou à enfermaria, já não estava a andar. Onde está ela? Maeve olhou do seu trabalho para a estrada em direção a Willow Creek. O lobo de Rowan avançou. Manda Nolan. Manda-o trazê-la de volta. Maeve não se moveu. Trazê-la de volta. A pergunta parou-o. Ela é minha esposa. Então talvez devesses perguntar a ti mesmo por que é que a tua esposa acreditou que sair antes do amanhecer era mais fácil do que ficar até ao pequeno almoço. A mandíbula de Rowan endureceu. Preciso de falar com ela. Então fala. Não chames. Ela empurrou páginas escritas à mão pela mesa. Rowan reconheceu a sua caligrafia cuidadosa. Horários de medicação, listas de suprimentos, nomes de crianças, instruções precisas para que nenhum paciente perdesse os cuidados porque ela tinha ido embora. Nolan entrou do corredor e viu os papéis nas mãos de Rowan. Ela fez-me prometer que os vagões de alívio continuariam. Rowan olhou para ele. Que vagões? A expressão de Nolan mudou. Os envios do norte. Rowan olhou novamente para as páginas. Por que é que não me contaram? A voz de Gavin veio de trás dele. Contaram-te. Rowan virou-se. O seu beta segurava uma pilha de resumos antigos do conselho. Gavin abriu um e colocou-o ao lado das notas de Ara. A sua proposta estava lá há meses, enterrada sob relatórios militares e negociações de tratados. Rowan lembrou-se de a ter olhado. Ele tinha assumido que outra pessoa a trataria. Gavin observou a compreensão espalhar-se pelo seu rosto. Continuas a perguntar por que é que ninguém te contou o que ela estava a fazer. A sua voz suavizou, o que de alguma forma tornou as palavras mais difíceis. Ela era a tua esposa, Rowan. Por que é que alguém tinha de o fazer? O pingente parecia mais pesado no punho de Rowan. Memórias chegavam sem misericórdia. Ara ajoelhada ao lado de crianças assustadas.
terra debaixo das suas unhas no jardim da sua mãe, os seus dedos contra o seu pulso depois de Frost Hollow, a cadeira vazia ao lado dele, sempre que ela saía de uma sala. Depois, ontem à noite, as suas lágrimas. O seu beijo. Eu entendo agora. Rowan parou de respirar. Ela não me pediu para atirar. Ninguém respondeu. Ele olhou para Maeve. Aquele beijo foi uma despedida. Minutos depois, Rowan estava a selar o seu próprio cavalo. Não levou carruagem real nem ordenou escolta além de Gavin. A neve bateu-lhe na cara enquanto cavalgavam em direção a Willow Creek, mas o frio não conseguia silenciar o que ele finalmente compreendia. Ele tinha passado 11 meses a acreditar que ela queria mais dele. Na verdade, ela estava a dar mais do que ele notava. Pior, quando ela finalmente perguntou se alguma coisa o tinha alcançado, ele tinha respondido com o único facto garantido de a fazer sentir-se substituível. Ao final da tarde, Willow Creek apareceu entre as colinas cobertas de neve. Rowan encontrou Ara descarregando caixas de medicamentos em frente a uma modesta casa de curandeira. Ela viu-o e ficou completamente imóvel. Ele desmontou, a pedra lunar apertada na sua mão. Todo o instinto moldado por anos de comando deu-lhe a mesma resposta. Trazê-la para casa. Ela virou-se para ele sem se aproximar. Se vieste buscar Luna Blackwood, ela não está aqui. Rowan deu um passo. Vem para casa. A dor cintilou no rosto dela, depois desapareceu. É uma ordem, Vossa Majestade. O título atingiu-o mais forte do que a raiva. A sua boca abriu-se. Uma vez, a resposta teria sido simples. Ela era sua esposa, sua Luna, sua responsabilidade. Então ele viu a pequena mala de viagem ao lado da porta da casa e compreendeu o quão pouco ela tinha tirado da vida que ele pensava que deveria ter sido suficiente. Rowan baixou lentamente a mão que segurava o pingente. Não. A sua expressão mudou. Ele engoliu em seco. Não, não é uma ordem. Pela primeira vez no seu reinado, Rowan Blackwood parou em frente a alguém que amava, sem comando que o pudesse salvar. Vim porque finalmente compreendi por que é que foste embora. Ele sustentou o seu olhar. Compreender por que é que fui embora não é o mesmo que compreender o que seria preciso para eu regressar. Rowan não teve resposta. E desta vez, em vez de procurar autoridade, ele ouviu. Rowan permaneceu do lado de fora da casa de curandeira enquanto a neve se acumulava nos seus ombros. Ara dera-lhe a resposta que ele merecia. Compreender por que ela foi embora não significava que ele tivesse merecido o seu regresso. Então diz-me o que seria preciso, disse ele. A expressão de Ara apertou-se. Isso ainda é pedir-me para te ensinar como te tornar o marido que eu precisava. Rowan absorveu as palavras. Meses antes, ele teria defendido-se. Agora ele olhou para as caixas de medicamentos aos pés dela. Tens razão. Pareceu quase surpreso. Ele abriu a mão. A pedra lunar repousava na sua palma. Trouxe isto porque pensei que devolvê-lo poderia provar que eu entendia. Olhou para a pedra pálida, mas pertence a uma promessa que fiz quando pensei que segurança e respeito eram suficientes. Os seus dedos fecharam-se à volta dela novamente. Não te pedirei para o usares. Algo no rosto de Ara suavizou, embora a distância entre eles permanecesse. Rowan olhou para a extensão inacabada ao lado da casa. O que estás a construir? Uma enfermaria. Willow Creek pode tratar o nosso próprio povo, mas as alcateias menores nas proximidades não têm para onde enviar casos graves. Ele estudou a estrutura de madeira exposta. O que precisas? Ara soltou uma risada cansada. Por favor, não transformes isto numa grande demonstração. Rowan ouviu o aviso sob as suas palavras. Desta vez, ele não tentou persuadi-la. Não vou. Ele deu um passo para trás em direção ao seu cavalo. Adeus, Ara. Ela piscou. Estás a ir-te embora? Pediste-me para não te mandar para casa. Os seus olhos encontraram os dela. Ouvi-te. Ele cavalgou de volta para Blackwood sem ela. 3 dias depois, vagões chegaram a Willow Creek, transportando madeira, medicamentos, cobertores e grãos. Ara procurou nos manifestos o nome de Rowan. Os suprimentos tinham sido atribuídos a 6 alcateias carentes, com Willow Creek designada como Centro Médico Regional. Não havia exigência anexada,
Nenhum pedido de audiência. Nolan Pierce acompanhou o segundo carregamento. Rowan ordenou isto? Perguntou Ara. Ela aprovou. Nolan entregou-lhe um documento. Mas esta era a tua proposta. Ara reconheceu o plano que tinha apresentado meses antes e assumido que o conselho tinha esquecido. As suas recomendações agora tinham financiamento, rotas de transporte e a nomeação de Maeve Bennett como diretora médica. Everett opôs-se, acrescentou Nolan. O que aconteceu? O rei perguntou-lhe por que é que alcateias poderosas merecem medicina antes de alcateias pobres. A boca de Nolan quase se curvou. O conselheiro Shaw já não supervisiona a distribuição de alívio. Semanas passaram. Rowan não enviou cartas pessoais. Em vez disso, Ara ouviu a sua desculpa em coisas que ele não podia usar para a persuadir. Os vagões de suprimentos continuaram depois de a enfermaria ter sido abastecida. Maeve recebeu autoridade para treinar curandeiros fora da capital. Famílias que outrora esperavam por debates do conselho começaram a receber provisões de inverno em horário. Em Blackwood, Rowan parou de se refugiar nos hábitos que o tinham protegido durante anos. Gavin encontrou-o uma noite a rever as propostas originais do conselho. Poderias escrever-lhe, disse ele. Rowan continuou a ler. E dizer o quê? Que a amas. A sua mão parou. Eu já a fiz carregar o fardo do que não consegui dizer. Não a farei carregar o meu arrependimento também. Gavin estudou-o. E se ela nunca voltar? Rowan olhou para as janelas escuras que davam para o jardim oeste. Então as mudanças permanecem. Essa resposta eventualmente chegou a Ara através de Maeve. Não porque Rowan a tivesse pretendido. No início do inverno, a enfermaria de Willow Creek abriu as suas portas. Na primeira manhã, Ara observou uma mãe de uma alcateia remota a carregar o seu filho febril para dentro, sem ser perguntada se a sua família podia pagar a coroa. Algo dentro dela cedeu. Rowan tinha finalmente ouvido os valores que ela tinha tentado mostrar-lhe muito antes de ele compreender a sua importância. Uma semana depois, Maeve chegou carregando um envelope creme-selado com cera de Blackwood. Dentro estava um convite para o lançamento formal da rede de curandeiros do norte na cidadela. Ara quase o pôs de lado, até notar uma única linha escrita à mão sob a assinatura de Rowan. O teu trabalho merece ser visto. Quer um dia escolhas ver-me novamente ou não. Ela leu-o 2 vezes. Maeve esperou antes de falar. Há algo mais que devas saber. As rosas de inverno ainda estão vivas. Ara olhou para cima. Rowan não as tocou desde que foste embora. Ele disse aos jardineiros para protegerem as raízes do frio, mas não para as podarem ou moldarem. A voz de Maeve suavizou. Ele disse que o jardim não era dele para terminar. Ara olhou novamente para o convite. Meses antes, Rowan teria tentado reparar o que tinha quebrado assumindo o controlo. Agora, ele estava a aprender a cuidar de algo sem reclamar o direito de decidir o que se tornaria. Pela primeira vez, a sua contenção moveu-a mais profundamente do que qualquer comando jamais poderia. Regressar a Blackwood não significaria render a mulher que ela se tornara ao sair. Desta vez, se ela cruzasse aqueles portões, seria porque nenhum rei a tinha ordenado ali. Seria porque Whitmore escolhera ir. Ara regressou à cidadela de Blackwood, sob uma queda de neve silenciosa. Nada nas torres tinha mudado. No entanto, cruzar os portões parecia diferente quando ninguém a tinha convocado. Ela veio como uma Whitmore, não como uma esposa a regressar porque um rei tinha decidido onde ela pertencia. Dentro do grande salão, representantes de 7 alcateias reuniram-se para o lançamento da rede de curandeiros do norte. Maeve estava ao lado de curandeiros regionais recém-treinados. Nolan tinha regressado das rotas de suprimento. Gavin cumprimentou-a com um calor que não pedia perguntas. Até Vivian compareceu em nome de Silver Ridge, oferecendo a Ara um pequeno sorriso antes de tomar o seu lugar. Rowan estava de pé perto da tribuna do conselho. Os seus olhos encontraram-na no momento em que ela entrou. Ele não se aproximou, simplesmente inclinou a cabeça e deixou que ela escolhesse se aproximava. Essa pequena contenção tocou-a mais do que ela esperava. A cerimônia começou com relatórios de aldeias que outrora ficavam semanas sem medicamentos.
Willow Creek serviria como um de vários centros regionais, enquanto as alcateias menores receberiam suprimentos sem ceder favores políticos em troca. Então Rowan deu um passo à frente. Esta rede começou com uma proposta que falhei em valorizar quando me foi apresentada pela primeira vez. Ele olhou na direção dela. O trabalho pertence a Whitmore, o crédito também. Não houve grandes elogios. Ele não transformou a compaixão dela noutra história sobre si mesmo. Ele simplesmente devolveu o que sempre deveria ter sido dela. Quando os aplausos diminuíram, Rowan desceu da tribuna. Na sua mão estava o pingente de pedra lunar. A respiração de Ara prendeu-se. Há uma verdade que te devo, onde outros a podem ouvir, disse ele. O salão ficou silencioso. Casei contigo porque Vivian disse que não. Rowan não suavizou o facto nem reescreveu a sua história. Mas usei esse começo para negar o que mudou depois. Quando perguntaste se alguma vez te tinha visto verdadeiramente, eu já te procurava em todas as salas. Eu já dormia mais facilmente quando estavas perto. Eu já amava a mulher que eu tinha demasiado medo de admitir que precisava. Lágrimas reuniram-se nos olhos de Ara, mas ela não as escondeu. Rowan olhou para o pingente. Na noite em que te magoei, vi-te chorar e pensei que amanhã me daria tempo para reparar o que tinha dito. Não compreendi que as tuas lágrimas eram uma despedida. A sua voz baixou. Eu entendo agora. Ele colocou a pedra lunar na palma de Ara, depois soltou a sua mão. A rede de curandeiros continuará. O teu trabalho continua a ser financiado. Willow Creek permanece protegido. Nada disso depende de voltares para mim. Então Rowan afastou-se. Ele não se ajoelhou. Não pediu à sala que testemunhasse uma vitória romântica. Ele simplesmente virou-se como se finalmente tivesse aprendido que amar significava permitir que ela partisse. Rowan. Ele parou. Cruzou a distância ela mesma. Não vou regressar ao casamento que tínhamos. A dor passou pelo seu rosto, mas ele assentiu. Eu sei. Não vou passar mais um ano a perguntar-me se sou suficiente. Não vais. Ela abriu a mão entre eles. A pedra lunar captou a luz pálida do inverno. E não quero a antiga promessa de volta. Rowan olhou para ela com cuidado. O que queres? Ara olhou em direção às janelas oeste. Além delas, o jardim de inverno esperava sob a neve. Uma nova, sem segundas escolhas, sem silêncio porque a verdade é assustadora, e sem decidir o que preciso sem me perguntar. Algo quase como esperança entrou nos seus olhos. Posso prometer tentar. O lábio de Ara curvou-se. Melhor resposta. Ela colocou o pingente de volta na mão dele. Depois perguntou, Rowan, escolherias construir algo novo comigo? Ela deixou a pergunta respirar entre eles. Uma vez ela teria respondido rapidamente, grata simplesmente por ser desejada. Desta vez, ela sabia o valor do seu sim. E eu escolheria. Meses depois, eles estavam juntos no jardim oeste, enquanto rosas brancas abriam nos ramos outrora, acreditados mortos. Rowan prendeu a pedra lunar ao redor do pescoço dela novamente, mas nenhum deles chamou a isso uma restauração do seu antigo casamento. Marcou o início de outro, escolhido com os olhos abertos por ambos. Ara tocou numa flor branca, lembrando-se da mulher que uma vez esperou pacientemente para se tornar a primeira escolha de alguém. Ela já não precisava da esperança dessa mulher. Rowan mudou, porque perdê-la o forçou a aprender que o amor não podia ser comandado, comprado ou assumido. E Ara aprendeu algo igualmente importante. Afastar-se não tinha terminado seu amor. Tinha ensinado esse amor como manter a sua dignidade. Rowan estendeu a mão para ela, mas esperou até que ela colocasse os seus dedos na sua. Desta vez, quando as lágrimas encheram os olhos de Ara, ele compreendeu-as perfeitamente. Não eram despedida.